Acordar com a cama molhada é uma situação comum para crianças na época do desfraude. O mecanismo urinário ainda está amadurecendo e mesmo que a criança já tenha controle de dia, o relaxamento durante o sono pode desencadear um acidente. Agora, se o xixi na cama continuar mais de 2 vezes por semana depois dos 5 anos de idade, aí já configura um transtorno chamado enurese noturna. Quem vai nos explicar sobre esse transtorno é o urologista e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Átila Rondon, nosso convidado do Cidadania de hoje. Olá, Átila, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Roberto, eu que agradeço o convite para falar desse assunto. Eu represento também a Sociedade Brasileira de Urologia. E a gente tem feito um esforço grande, não só nesse assunto, mas principalmente, talvez, de educacional, de orientação de famílias e pediatras, né? Esse é um tema bastante importante, que talvez por ser corriqueiro não é tão valorizado às vezes, mas a gente vai ver na nossa conversa que existem repercussões para a vida da criança, para a vida dos pais e que nem sempre isso é percebido nessa profundidade, nessa gravidade, né? Então, eu que agradeço a oportunidade de poder falar também sobre esse assunto. A gente tem aqui o pessoal do nosso departamento de arte preparou aqui um gráfico para a gente dar uma olhada, entender o que é a enurese noturna, né? Que então é a partir dos 4 a 5 anos de idade e 2 noites por semana, pelo menos, né? Isso é que, assim, se for 1 vez por semana, ainda não chega a ser enurese noturna e antes dos 4 a 5 anos também não precisa se preocupar. Então, isso, na verdade, o que a gente observa ao longo da história, né? Isso era entendido inicialmente como uma questão apenas pessoal, do desenvolvimento. Então, se acompanhava essas crianças, na verdade nem medicamente, mas como se fosse apenas uma condição específica daquela criança que tinha um pouquinho de atraso em relação às outras. O que se viu ao longo do tempo é que esse atraso começava a representar algum tipo de repercussão sobre a vida dessas crianças. E o que houve nas últimas décadas foi uma tentativa de tentar identificar quais são as crianças em que a gente talvez medicamente devesse ter alguma atuação. E no fundo, qualquer classificação dessas está muito neste campo do, olha, talvez essas crianças aqui, essa população sejam aquelas que a gente quer atuar. Então, a questão da classificação varia um pouco. Talvez a última padronização que houve sobre esse assunto, inclusive, ela é um pouco mais aberta do que esse critério. Então, internacionalmente, algumas sociedades consideram, por exemplo, uma perda por mês durante 3 meses, que é bem menos frequente do que a gente encontra nessa definição. Mas isso é um xixi na cama por mês? Um xixi na cama por mês durante 3 meses, após os 5 anos, seria, hoje pela Sociedade de Continência Internacional em Crianças, uma definição. Então, existem várias definições, como existem alguns autores que consideram ainda isso uma questão de atraso apenas do desenvolvimento. Mas o que parece mais consensual no mundo é isso, é uma criança que tirou a fralda, 2,5, 3 anos de idade, e ainda assim ela passa por um período, eventualmente, de uma outra perda, que é esperado, né? Uma criança, de repente, de uma hora para outra, adquire esse controle. E, aparentemente, os 5 anos seria aí uma data que seria razoável, né, em termos de consenso mundial, para a gente efetivamente atuar de alguma forma. E aí vai se considerar, por exemplo, uma criança que tem perdas com que frequência, né? O que é tão pouco que não deva ser valorizado, né? Então, essa questão da classificação pode variar um pouco, mas hoje o que a gente tem é mais ou menos isso, em torno de 5 anos, e dependendo da classificação pode ser que seja considerado uma perda no mês por 3 meses seguidos, já algo que deva ser valorizado, né? Então tem essa preocupação, assim, essa data limite, né, dos 5 anos, que aí, assim, mais ou menos 15% das crianças aos 5 anos ainda fazem xixi na cama, né, eventualmente. Aos 10 anos já vai para 7% e aos 12 anos ainda tem crianças, mas aí é bem menor, né, 3%, mas ainda
continua. Algumas crianças ainda continuam tendo essa questão. Às vezes a gente ouve falar, né, assim, que né, orientação para os pais, né, assim, as crianças, não se preocupa, né, nenhuma criança vai continuar querendo dormir na cama dos pais até os 18 anos, não vai conseguir continuar fazendo xixi na cama até os 18 anos. Existe isso? Deixa acontecer ou é melhor, o melhor para a criança é que seja atendida, né? Deve ser acompanhada, vendo que já está saindo um pouco do normal. Isso. Então, o interessante disso, observando isso, é que, independente do que a gente faça, existe uma melhora gradativa, né? Que se estima em torno de 15% ao ano. 15% das crianças que têm enurese, cada ano, deixam de ter enurese no ano seguinte. O que sugere para algumas pessoas de que isso seja apenas uma questão de atraso do desenvolvimento e que poderia ser só aguardado um pouquinho mais para poder essa criança naturalmente, sem nenhuma intervenção médica, ter uma melhora desse quadro. Agora, o diagnóstico do transtorno, ele é só mesmo por observação clínica, não tem nenhum exame que precisa ser feito? É apenas um consenso médico. Então, de tempos em tempos, se reúne algum grupo de médicos em algum lugar, que se chamam especialistas, e eles definem que a partir de 5 anos de idade, quem não teve controle e ainda tem tanto de perda, esse pessoal é que a gente classifica como tendo enurese noturna, que é alguém que a gente quer focar como tratamento. E a grande questão é se vai melhorar sozinho ao longo do tempo, por que é preciso tratar? E o que se observa é que após os 5 anos, existem estudos que mostram que existe um impacto psicológico sobre essa criança, sobre a família, inclusive com uma série de outras repercussões que a gente pode conversar, que justificam alguma atenção para isso. Então, é uma criança que já tirou as fraldas há algum tempo, os coleguinhas já têm controle miccional, então passa a ser um transtorno para a vida dela, que tende a deixá-la, às vezes, mais introspectiva, com um rendimento escolar pior, com uma família que muitas vezes não sabe lidar com isso traz alguns riscos também. Então, tudo isso é que justifica a gente propor algum tipo de tratamento. Então, a ideia dos 5 anos é mais ou menos essa. Então, após os 5 anos, aparentemente a gente aguardou um pouquinho quem já melhoraria espontaneamente e a gente vai buscar, então, atuar de alguma maneira naquelas outras crianças que ainda permanecem com a enurese. Mesmo que a gente entenda que em alguns casos isso vai melhorar sozinho com o passar do tempo, a gente quer adiantar porque entende que essa espera pode expô-la a um risco tanto psicológico, né, quanto social, né? Então, antes de continuar aí sobre os desdobramentos, vamos voltar um pouquinho e falar sobre as causas, né? Por que isso acontece, né? E aí, dos fatores fortes é a herança genética, né? Se um dos pais fazia xixi na cama quando era criança, os filhos têm 50% de chance, não é isso? Isso. E se são os dois, né, o pai e a mãe, aí já sobe para 70%. Então, isso já é um sinal de alerta, né? Quem fazia xixi na cama quando era criança, até mais velho, já deve ficar, né, observando os filhos para ver se pode ajudar de alguma forma. Seria mais ou menos isso? Tem uma chance grande, né? Então, e aqui dentro é que entra essa questão da melhora espontânea. Talvez essa população que especificamente tem uma questão genética envolvida, é a população em que seria uma carga pessoal genética que justifica o momento em que isso vai parar de ocorrer. E que não representa especificamente uma doença, mas apenas uma característica pessoal, o que não quer dizer que não traga repercussões da mesma forma. Seria tipo um amadurecimento mais lento por hereditariedade. Exatamente, exatamente. A grande questão é que a gente tem outras causas, né, que você vai falar, e que precisam ser afastadas exatamente porque, às vezes, primeiro diminui o risco disso melhorar espontaneamente e, às vezes, indicam para a gente até outras doenças, né, que precisam de um cuidado médico maior. E, aparentemente, essa primeira linha da herança genética não são nem as mais frequentes. As perdas noturnas, a enurese noturna, aparentemente, ela ocorre em uma frequência menor por questões genéticas e há outras questões envolvidas e que não são só justificadas por uma carga pessoal, porque a gente poderia ser acusado, vou chamar assim, de estar influenciando em algo que é natural, que é normal, e nem sempre é. Às vezes podem haver condições orgânicas, né, e outras que
E aí, quais seriam, então, essas causas orgânicas? Então, existem algumas doenças mais comuns que a gente pode citar, por exemplo, diabetes, alguns transtornos de funcionamento dos rins. Então, aqui já estão as consequências, né? Mas se a gente puder voltar lá nas causas, né? Por exemplo, então, quando a gente faz uma avaliação numa criança, a primeira coisa que a gente vai tentar é identificar aquelas causas orgânicas e que podem, inclusive, levar a um risco à saúde mais sério. Então, uma criança que tem diabetes não identificada ainda, muitas vezes ela começa o quadro com muita sede e muita perda de urina, a produção de urina excessiva, inclusive à noite. Porque como ela bebe muita água, acaba também produzindo muita urina. Produzindo mais urina, né? E algumas doenças renais que fazem com que a produção de urina também seja aumentada. Então, essa criança, normalmente, ela tem uma produção durante a noite de urina muito maior do que a capacidade da bexiga e quando chega nesse limite, ela, às vezes, tem a perda. A grande questão é que essas crianças, normalmente, também têm sintomas durante o dia. Então, a avaliação inicial de quem faz esse primeiro atendimento pode ser, muitas vezes, um pediatra, não necessariamente um especialista, é tentar afastar essas causas orgânicas, que, por exemplo, diabetes pode levar a um risco de ser grave à saúde da criança. Então, isso precisa ser afastado antes da gente dizer que é só uma questão genética e que isso pode melhorar com o tempo e nada deve ser feito ou avaliado. Então, esse que é o momento, então, dos exames, né, laboratoriais e clínicos e tal. Assim, já foi identificado o transtorno, mas aí tem que fazer os exames para afastar, assim, possíveis causas físicas, fisiológicas. Então, de início, uma boa conversa, e é uma consulta que é demorada, né? A gente consegue ter uma boa ideia de se a criança tem bebido líquido demais, se ela urina muitas vezes ao dia, em termos de frequência, e cada vez que vai é uma quantidade grande de urina. E existem alguns instrumentos objetivos em que a gente anota, né? Isso faz parte da avaliação. A família anota tudo que a criança bebe de líquido durante o dia. Toda vez que vai ao banheiro, anota o quanto fez de xixi. E isso, numa planilha, a gente consegue avaliar objetivamente se ela tem uma sede excessiva, se tem um consumo de líquido excessivo, ou se ela perde urina com um volume muito maior do que seria o adequado para a idade dela. E aí, nessa conversa inicial, a gente consegue selecionar quem vai precisar dos exames. Então, não necessariamente uma avaliação de enurese, precisa de uma série de exames, às vezes, de maior custo, né? Muitas vezes, uma simples conversa ajuda a gente a já começar a selecionar quem são as crianças que estão sob o maior risco e de alguma causa orgânica, né? Como, por exemplo, algumas doenças do sistema nervoso. Sim, que aí então são outras, né, assim, o sistema nervoso também precisa ser avaliado. Exatamente, alguns defeitos da coluna, que nem sempre são evidentes no exame, às vezes geram um mau funcionamento da bexiga, que também acontece à noite. A grande questão é que essas crianças que têm causas orgânicas, sistema nervoso que justifica, né, alguma alteração, normalmente elas também têm problemas de dia. Então, a primeira coisa que a gente faz numa avaliação numa criança com enurese é perguntar se ela tem sintomas durante o dia. É uma criança que às vezes tem que sair correndo para ir ao banheiro porque não consegue segurar, eventualmente não segura, faz um pouquinho de xixi na cuequinha ou na calcinha. Uma criança que tem uma frequência muito aumentada de ir ao banheiro e com pequenos volumezinhos, às vezes, vai lá, cada vez faz um pouquinho. Uma criança que faz xixi não consegue ter um jato único, fica interrompendo esse jato. Então, são algumas características que a gente consegue avaliar, entre elas também a função intestinal. Então, isso é interessante, que às vezes a gente não faz essa associação. Crianças muito constipadas, às vezes têm enurese, e isso mostra para a gente, na verdade, algo maior acontecendo, que influencia também, inclusive, a função intestinal. Que seriam, então, as crianças que têm a prisão de ventre, né? Exatamente. Exatamente. Tem aquele intestino preso, né? Uma criança que vai ao banheiro a cada 2, 3 dias, às vezes, precisa fazer força para evacuar, com o aspecto das fezes mais ressecadas, às vezes sai aquelas bolinhas, né? Então, tudo isso indica para a gente uma criança que tem o intestino mais preso.
E muitas vezes, inclusive no tratamento da enurese, isso pode influenciar. Crianças que têm constipação tendem a ter resultados piores dos tratamentos e, às vezes, só melhorando a constipação, melhora, inclusive, as queixas urinárias. Então, isso é algo que a gente tem que sempre avaliar. Então, numa conversa, avaliando um quadro inicial, a gente já consegue começar a tentar encaixar em algum modo onde essa criança está, qual é a causa disso, né? E aí depois tem também as questões emocionais, né? Os traumas e tal, que muitas vezes também são, pelo que eu entendi, né, são causas secundárias. A criança que chegou a ficar sem fazer xixi na cama de noite e depois de um tempo voltou de novo a fazer xixi. Isso, essa é a definição clássica, né? Então, a enurese secundária, ela acontece quando a criança já tem um controle por pelo menos 6 meses e alguma coisa acontece na vida dela. Normalmente a história típica é essa: os pais separaram, se mudou de escola, alguém da família faleceu, alguém próximo. Nasce o irmãozinho. Nasce o irmãozinho, exatamente, bem típico. E a partir dessa data ela volta, é como se houvesse uma regressão e ela volta a ter perdas à noite, ter a enurese noturna. E essa aparentemente é o único caso em que a gente consegue tratar a enurese com um suporte psicológico. Porque a parte psicológica aí entra como uma causa, né, da enurese. Na maioria dos casos, principalmente nas enureses primárias, né, que a criança nunca teve um controle maior que 6 meses, entram as questões emocionais muito como consequência. Então, são crianças que têm esse impacto psicológico, famílias que, apesar de muitas vezes terem tido história de enurese até mais tarde, como os próprios pais delas também não souberam como gerenciar isso, também esses pais não sabem. Então, a gente tem números alarmantes de punição dessas crianças, que chegam a 90%, né, inclusive trabalhos brasileiros, né, mostrando que essas crianças são punidas por conta da enurese, especificamente. E chega até metade dos casos com punição física. Então, são crianças que apanham por conta da enurese. E já existe farta literatura mostrando que isso não só não adianta, a criança não tem controle nenhum sobre isso. Aliás, ela é a principal impactada e principal interessada em haver uma melhora. Se ela pudesse escolher, ela não faria, né? Ela está dormindo, então a gente ouve algumas frases, né? Então, que a criança às vezes não tem vergonha, que é preguiçosa, que não quer levantar para fazer xixi. Tudo isso é só imaginário popular. A criança não tem controle nenhum sobre isso e, inclusive, faz parte da orientação à família tentar esclarecer isso para que ela seja um suporte para a criança, e não mais um peso, né, psicológico, colocando muitas vezes lá o lençol ou o colchão na varanda ou no quintal para mostrar para os vizinhos que fez xixi, de uma forma a constranger lá, a querer melhorar. Então, isso gera mais pressão psicológica e ela tende a, inclusive, piorar do quadro. Então, se por um lado isso não funciona, essa questão da pressão psicológica, funciona o contrário, né? O suporte, a questão da motivação. Então, são famílias que durante o tratamento fazem um diáriozinho de noites secas e vão anotando, às vezes com solzinho, com chuvinha, mostrando para a criança que ela está melhorando. Essa motivação, isso ajuda no sucesso do tratamento. Mas a pressão psicológica, não. E as consequências, então, da criança que tem essa condição mesmo da enurese noturna, né? Então, pode gerar, né, ansiedade, estresse, isolamento social e até problemas de aprendizagem também, isso, né? Isso. A gente tem alguns trabalhos que mostram que metade das crianças com enurese tem um rendimento escolar pior do que o que seria a média da sua turma, assim. Então, existe um impacto, inclusive, não só psicológico, né, mas até no aprendizado dessas crianças. E provavelmente nos casos em que a criança, né, ainda tem essa pressão em casa, castigos e, né, exposição, aí ela isso deve aumentar, né? Ainda assim, piora. Isolamento, a vergonha e essa dificuldade de aprendizagem, né, só aumenta. Exatamente. Então, a gente tem um trabalho que mostra que perguntaram para as crianças em termos de o que causa mais transtorno para elas, o que causa mais preocupação ou chateação.
Em primeiro lugar vem a separação dos pais, em segundo, briga dos pais, terceiro, enurese. Então, representa efetivamente um transtorno na vida da criança ela ter enurese. E por isso justifica que a gente, a partir de uma certa idade, propõe algum tipo de tratamento para esses casos, né? E quais são esses tratamentos, então? A primeira coisa, então, seria procurar um especialista. Aí, no caso especialista, um urologista. Isso. Então, a enurese, ela passa por muitos campos, né? Normalmente, o primeiro a receber essa criança é o pediatra. O pediatra mesmo. Que ouve essa primeira queixa dos pais. E o que há no mundo hoje é uma tentativa de melhorar, chamar a atenção sobre esse assunto. Então, agora em maio, no dia 29 de maio, existe o Dia Mundial da Enurese. E a ideia é justamente chamar a atenção para esse assunto, alertando pediatras e quem entra em contato com essa criança de início, de que essa é uma queixa que deve ser valorizada. Então, muitas vezes o pediatra, na sua avaliação mais de saúde física, né, não valoriza essa queixa como sendo algo que mereça um estudo ou um encaminhamento para o urologista, né, ou para algum especialista nessa área. Então, a gente tem pediatras que são especialistas nessa área, a gente tem nefrologistas que tratam também e urologistas. Então, dependendo muito do interesse pessoal desses profissionais, né, por esses assuntos ou por esse campo mais pediátrico, a gente tem alguns profissionais que vão se identificar aí como especialistas. Mas essa avaliação inicial, inclusive o primeiro tratamento, não precisa ser feito por um especialista. Mas e isso é que a gente tem tentado melhorar em termos de educação também para os profissionais, para que eles consigam de início identificar aqueles casos em que precisam de um estudo mais minucioso, né, para identificar algumas causas orgânicas, inclusive, que levam a risco para a criança. Por exemplo, a gente tem crianças algumas que roncam durante a noite, que fazem a apneia do sono. São crianças que às vezes têm enurese e essa apneia do sono representa um risco para a saúde dela, independente da questão da enurese. Mas a enurese às vezes vem como um marcador. Ela procura o sistema de saúde não porque ronca, não porque faz apneia, mas porque tem enurese. E então é preciso identificar se essa criança tem essa queixa, muitas vezes, para poder dar o encaminhamento adequado e tratar isso de forma adequada, porque é algo que leva a outros riscos, inclusive mais graves. Então, esse primeiro especialista, esse primeiro médico, a primeira pessoa que tem contato com essa criança, pode ser inclusive um pediatra que pode iniciar um tratamento. Não há uma necessidade do especialista. Em casos que são refratários, às vezes tenta uma coisa ou outra e não funciona, começa às vezes a ficar um pouco mais complexo. Aí, sim, você precisaria de um especialista, né? E ajuda de psicólogo? Você chegou a dizer que são poucos os casos que são fundo puramente emocional, mas também pode até auxiliar, né, justamente para a criança não ter, né, aqueles desdobramentos piores, né, de isolamento, dificuldade na escola. Mesmo se a causa não é emocional, o psicólogo também pode colaborar? Pode, mas exatamente nesse sentido. Então, o que a gente tem em alguns momentos é uma criança encaminhada para o psicólogo para tratar essa enurese. E é isso que não tem resultado. Mas nos casos em que a gente faz um tratamento e que a criança é acompanhada por um psicólogo, principalmente se ela apresenta algum tipo de repercussão psicológica, né? Então, alguns locais, por exemplo, fazem pequenos questionários em que você avalia essa criança superficialmente na sua questão psicológica para avaliar o grau de impacto que isso pode estar tendo, em alguns casos mais graves, encaminhar essa criança para tratamento. Tem algumas crianças que têm alguns problemas psicológicos ou neuropsiquiátricos, por exemplo, distúrbio de atenção, hiperatividade, que tem associação grande com enurese. E é preciso também tratar essas questões. Então, uma avaliação psicológica é sempre útil. Mas o mais interessante, a gente tem um trabalho recente feito aqui em Juiz de Fora, no Brasil, né, mostrando que o tratamento psicológico dos pais ajuda no sucesso do tratamento das crianças. Porque é muito difícil para os pais também lidar com essa situação, muitas vezes porque não tem orientação sobre o que deve fazer, muitas vezes procuram algum sistema de saúde depois que já tentaram 1000 conselhos que são passados pelos vizinhos ou tentativas próprias e que são muitas vezes cansativas. Isso acontece normalmente no meio da noite.
Então, pais que trabalham durante o dia e às vezes de noite tem que acordar para lidar com a criança, de manhã cedo trocar roupa de cama. Então, tudo isso cansa os pais também. Então, ajudar os pais a lidar com a situação é uma coisa que o psicólogo pode fazer. Isso é uma coisa bem interessante, bem recente. E essas orientações até já meio tradicionais, né? Mudar a dieta, não beber água logo antes de dormir, fazer xixi antes de se deitar, tudo isso é válido? É válido. Então, tem algumas coisas que não adiantam e que são comuns a gente ver que as famílias tentam antes de procurar o médico. Acordar a criança durante a noite num horário específico, ela pode até reduzir o número de perdas. Então, numa semana, a criança às vezes tem 5 noites em que ela tem enurese. E durante a noite o pai conta 3 horas da manhã, por exemplo, bota um despertador, vai lá, leva a criança a fazer xixi e às vezes acontece que naquela noite ela não tem perdas. Isso pode ajudar no máximo nesse sentido. Naquela noite específica a criança não teve perda, mas como tratamento para reduzir no futuro, né, o número de perdas não funciona. E às vezes é muito cansativo para os pais, porque a criança às vezes ela faz xixi às 3 horas da manhã e de 3 às 6, às 7 ela tem uma perda noturna. Então isso como tratamento não funciona. O que ajuda a gente é manter a criança hidratada durante o dia, a quantidade correta de água, para que ela tenha um organismo saudável, consiga urinar numa frequência adequada e, principalmente, chegue à noite sem sede. Porque, às vezes, a criança passa o dia inteiro brincando, chega de noite quando está em casa, aí ela tem sede, quer beber muita água, às vezes bebe muita água e de noite tende a fazer xixi na cama. Então, uma das medidas que a gente propõe é restringir líquidos à noite, pelo menos 2 horas antes de dormir. E até pelo menos um copo desse de água pequeno poderia, né? E na hora de dormir faz um último xixi para poder iniciar a noite com a bexiga vazia. São algumas medidas comportamentais, né? Que sozinhas não resolvem a questão da enurese, mas precisam estar associadas a algum tipo de tratamento. Doutora Átila, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo acabou. Não, eu que agradeço pela oportunidade. A gente tem a gente vinha conversando um pouco antes, um site em que se as pessoas tiverem interesse em obter mais informações, tem o site que chama www.semxixinacama.com.br e lá pode encontrar informações não só sobre a doença, como alguns centros de apoio no Brasil inteiro em que possa procurar. Eu conversei com o urologista Átila Rondon sobre xixi na cama. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet no endereço senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugerir um assunto para a gente discutir, você pode mandar um WhatsApp para 61 999 66 16 ou telefonar para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.